O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus. Que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, amiga e amigo ouvinte. Que o dia de hoje seja o mais esplêndido na sua vida. E pode ser através da sua fé na pessoa do Filho dele, do Filho do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Então receba livramento neste momento. Onde quer que você esteja, receba cura, libertação. Receba aquilo que você está precisando, porque Deus é contigo. Assim como Deus é comigo, Ele é contigo. Agora, é claro, é óbvio que Ele só vem ao encontro das nossas necessidades quando nós apelamos para Ele, quando nós manifestamos, esboçamos a nossa fé nele. Quando nós manifestamos a nossa fé nele, significa que nós cremos nele. Significa que nós queremos que ele venha dominar o nosso ser. E é isso que faz a diferença na vida dos que creem, daqueles que não creem. Graças a Deus. Deus é tão justo, tão santo, tão glorioso, tão puro, tão grandioso, tão magnífico, que Ele, ao criar o ser humano, deu-lhe o direito da livre escolha. Você tem o direito da sua vida, fazer da sua vida o que você quiser, assim como eu também tenho. Quando nós nascemos, nós não temos consciência dos nossos direitos, nem dos nossos deveres. Mas quando chegamos à idade da razão, que é a idade em que a gente começa a decidir, escolher as nossas vontades, então Deus não pode fazer mais nada. Veja só, assim também é em casa. O pai, a mãe, tem o filho, a criança, enquanto é bebê, enquanto é inocente, enquanto não tem consciência do mal ou do bem, a criança se sujeita à vontade do pai, à vontade da mãe. Mas quando a criança chega à idade adulta, que ela tem a sua própria cabeça, sua própria razão, então ela escolhe o caminho a seguir. Se ela quiser ir para o bem, então ela vai ter o Senhor do bem guiando a sua vida, ajudando, orientando a sua vida. O Senhor do bem é o Senhor justo. Ele quer o melhor para todos. Mas quando ela chega à idade da razão e decide por si mesma seguir o mal, Deus não pode chegar e torcer o caminho dela. Dizer, não, você tem que ir pelo caminho do bem, você tem que me seguir. Não, não pode. Então ele deixa a pessoa cuidar da sua própria vida. Ele deixa a pessoa tomar suas próprias decisões. E então ela começa a semear o que não presta, fazer as más escolhas. E quando ela começa a receber os frutos, colher os frutos das suas más escolhas, ela reclama. Ah, Deus não existe. Eu não creio em Deus, diz a pessoa, porque se ele existisse, eu não sofreria tanto. Só que ela se esquece que ela semeou a semente do mal.
e ela está colhendo os frutos daquilo que semeou. Então, seja inteligente, amiga e amigo ouvinte. Use a sua inteligência. Às vezes você pode não ter um grau, uma escolaridade mais avançada, um grau acadêmico, mas mesmo assim você é inteligente. Todos os seres humanos são inteligentes. Agora, a inteligência que nós temos é para nos ajudar a fazer a escolha certa. Então Deus é justo. Ele nos criou com essa consciência do bem e do mal. E a gente escolhe aquilo que a gente quer. Se é o bem, então nós vamos estar com ele. Se é o mal, nós estaremos fora dele, andando sozinhos. É assim que os pais fazem com os filhos. Quando eles chegam à idade da razão, eles dizem: não, pai, eu já sou maior de idade, eu sei o que eu quero. Eu vou fazer o que eu acho que devo fazer. Eu não devo satisfação a você, eu sou maior de idade. E aí a mãe e o pai vai fazer o quê? Não pode fazer nada. Assim também é Deus. Ele não pode fazer nada. Porque a pessoa escolheu, optou pelo mal, ele não pode fazer nada. Pode ter certeza de uma coisa: se ela vai seguindo no caminho do mal, Deus não é com ela, porque Deus não anda no caminho do mal com ninguém. Ele deixa a pessoa andar sozinha. Essa é a realidade. E ele está certo, porque eu também não faria isso. Então, a pessoa é quem decide o seu caminho. Veja, ele falou para o seu povo lá em Deuteronômio capítulo 28. Eis a bênção, ou as bênçãos, pela obediência, e eis as maldições pela desobediência. Então vocês escolhem o que vocês querem. Se vocês me obedecerem, então tem lá um relato enorme sobre as bênçãos da obediência. Agora, se não me obedecerem, vocês vão colher, aí tem 3, quase 4 vezes mais de maldições que a pessoa colhe. E o que Deus pode fazer? Nada. Ele já colocou diante de nós a vida e a morte, o sucesso e o fracasso, o ganho e a perda, o bem e o mal, o céu ou o inferno. Cada um tem que escolher por si próprio. E ninguém pode fazer nada por ninguém. Eu não posso escolher pelos meus filhos e meus filhos tampouco podem escolher por mim. Cada um por si, não tem jeito. Você verifica, por exemplo, que assim aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo pediu as contas ao pai e foi para uma terra distante gastar o que lhe pertencia. E perdeu tudo. Passou fome, sentiu frio, ficou desamparado, está sozinho. Aí conseguiu um trabalho junto com os porcos. E ele desejava comer das bolotas de lavagem que os porcos comiam, porque a fome era imensa. Mas ele, apesar de cabeçudo, de ter tomado uma atitude errada, ele tinha uma cabeça, uma inteligência. E então ele pensou: peraí, puxa, quantos trabalhadores do meu pai têm pão a fartar? Quantos deles vivem bem? Trabalhadores. Poxa, e eu deixei tudo para trás. Eu joguei tudo para o alto, porque eu quis cuidar da minha própria vida. Eu não queria dar satisfações a ninguém. Mas eu vou lá estar com meu pai. Eu vou voltar. Eu vou lá falar com ele e pedir para ele me receber e me tratar como um dos
seus empregados. E ele determinou isso e voltou para a casa do pai. E vinha ele ainda longe. Quando o pai o avistou, foi correndo ao seu encontro. Correndo. E é isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que acontece quando uma pessoa decide voltar ao primeiro amor. Quando uma pessoa decide dar as costas para o mal, para a injustiça, para o pecado. Então, quando ela dá um passo na direção do bem, na direção da justiça, na direção da obediência, então Deus vem correndo na sua direção para ampará-la, para abraçá-la, para honrá-la, para fazer dela novamente uma filha ou um filho dele. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Quando o pai viu o seu filho voltando, ele correu e então colocou um anel no dedo, símbolo de honra, deu-lhe vestes brancas, quer dizer, vestes de dignidade, e também sandálias nos pés, que é a salvação. Além disso, mandou matar um animal cevado e deu uma festa, uma tremenda festa para aquele filho que estava perdido e foi achado. E é isso, ou essa é a nossa campanha de fé no próximo dia 7 de agosto. Neste domingo, dia 31, nós estaremos celebrando o aniversário, o segundo aniversário do Templo de Salomão aqui no Brás. Mas no domingo, dia 7, nós estaremos celebrando a festa da volta do Filho Pródigo. Em todas as igrejas, em todo o mundo, estaremos num só espírito, numa só fé, num só coração, diante de um só Deus, recebendo os filhos pródigos. Se você é um filho pródigo, se você quer ser um filho pródigo, se você estava afastado, caído, está afastado, caído, prostrado, então nós vamos ter uma festa celebrando a sua volta. E isso vai acontecer no dia 7 de agosto, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Mas por enquanto, até lá, domingo agora, nós teremos a festa de celebração do segundo aniversário do Templo de Salomão. Você sabe que o Templo de Salomão foi um presente de Deus, foi uma oferta do Espírito Santo para aqueles que creem em Deus. Não apenas para os da Igreja Universal, para os evangélicos, de forma nenhuma. O Templo de Salomão é um presente do Espírito Santo para todos aqueles que creem. Jesus disse assim para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todos os povos. Quem crer e for batizado será salvo. O Templo de Salomão é esse Jesus, que foi dado para todos os povos, católicos, evangélicos, espíritas, espiritualistas, macumbeiros, judeus, muçulmanos, budistas, enfim, todas as pessoas que creem. Se você é uma dessas pessoas que creem, então venha neste domingo participar dessa grande celebração do segundo aniversário do Templo de Salomão aqui no Brás.
você será muito bem-vinda. Nós vamos ouvir agora pessoas que receberam a vestidura branca, que é o Espírito Santo, que andam com Deus, que andam na fé, que têm vencido por conta da plenitude do Espírito Santo na vida delas. Vamos ouvi-las. Meu nome é Verusca e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito vazia, depressiva. Por ver muitas brigas dentro do meu lar, isso me afetava muito. Muitas das vezes meu pai me jogava contra minha mãe e minha mãe me jogava contra o meu pai. Eu ficava no meio dos dois e isso me entristecia muito. Como eu não tinha comunicação com os meus pais, então eu também não tinha comunicação com mais ninguém, nem dentro de casa, nem fora, na sociedade. Eu era muito fechada, muito reservada, eu tinha até mesmo medo de andar sozinha na rua, de sair sozinha. E eu estava meio que perturbada, porque eu ouvia vozes, eu via vultos e para mim eu precisava mudar, eu precisava ter uma vida nova. Eu acreditava que havia uma vida nova de alguma forma. Então, eu, com a vontade de mudar a minha vida, cheguei até aqui. Participando das reuniões de quarta-feira e domingo, eu entendi a importância de ser batizada com o Espírito Santo. Eu entendi que só Ele poderia mudar a minha vida, poderia reverter aquele quadro, poderia mudar a minha situação. Então, foi assim que eu comecei a buscar o Espírito Santo. Até que um dia, em uma reunião de quarta-feira, eu fui batizada com o Espírito Santo. Era como se o próprio Deus descesse em mim e trocasse aquele fardo pesado que eu, ao longo da minha vida inteira, eu carreguei e Ele colocasse um dele, um fardo em que eu pudesse carregar. Eu chorava, eu sorria ao mesmo tempo, eu sentia uma paz enorme que em lugar nenhum eu sentia, que eu nunca tinha sentido. Era uma alegria que não era momentânea. Quando acabou, eu ainda continuei com ela. O Senhor Jesus, Ele veio, Ele me transformou e hoje eu sou diferente. Hoje eu tenho paz, sou feliz, sou alegre, hoje eu tenho vontade de viver. Hoje, por mais que eu tenha problemas, mas eu não vejo os problemas como maiores do que eu. Porque eu sei que se eu colocar o meu tudo, Deus vai colocar o tudo dele e eu vou vencer. Meu nome é Daniele Santos, eu tenho 36 anos. Bom, a minha vida, antes de receber o Espírito Santo, era uma vida muito vazia. Eu era uma pessoa bastante depressiva. Eu tinha desejos de suicídio. Eu não me dava bem com os meus pais, brigava muito com a minha mãe. Eu era uma pessoa realmente muito difícil de se conviver. Era uma pessoa que eu tinha muito ódio, ódio das pessoas, ódio do meu pai. Todos os dias eu pensava na morte dele e eu ficava na expectativa de receber um telefonema que ele tinha morrido de acidente, do que fosse. Porque eu não queria, porque eu achava que o problema da minha vida era o meu pai. Tinha desejos de suicídio, mas eu não tinha coragem de me matar. Então eu tentava achar resposta e eu tentava achar um preenchimento para esse vazio que eu tinha, indo para as baladas, com amigos. Eu tinha desejo por mulheres também. Então eu procurava me preencher com coisas que eu falava, bom, eu acho que isso vai trazer o preenchimento para esse vazio que eu sinto. E não trazia. Então eu não sabia mais o que fazer. Meu pior momento, o meu fundo de poço, foi quando eu já estava passando por psiquiatra, eu já tomava medicamentos controlados e eu chorava na rua e eu falava, meu Deus, não deixa eu ficar louca, porque se eu ficar louca, talvez o Senhor não consiga mais se comunicar comigo e eu não vou mais conseguir me comunicar com o Senhor, sair dessa situação. A minha irmã, ela já estava buscando por mim. E mesmo assim eu não queria saber de Deus, da igreja. Através de um convite que ela fez, eu vim e participando das reuniões de quarta, de domingo, fui prestando atenção na pregação, fui vendo que realmente Deus estava naquele lugar. E eu falei, não, eu quero isso para mim. Eu quero também ser como essas pessoas. Eu quero ser firme na fé, eu quero poder ter vida com Deus, ter intimidade com Deus, que era uma coisa que eu queria muito e eu não tinha. Eu coloquei toda a minha força, eu falei, bom, eu nunca conquistei nada.
Meu propósito vai ser conquistar o bem maior, que é o Espírito Santo. Então eu lutei para isso. Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu lembro quando isso aconteceu, eu fiquei maravilhada. Dentro do meu entendimento, era uma voz muito audível, me chamando de filha. E eu lembro que a partir desse momento, criou um vínculo, algo que só quem tem essa experiência com Deus sabe o que é. A partir dali eu comecei a ter intimidade com Deus. Eu saí dali, naquele instante, eu dava vontade de chorar, vontade de sorrir, vontade de falar para as pessoas que Deus existe e que elas tinham que viver aquela experiência também. E ali eu me senti a pessoa mais importante do mundo. Eu nunca tinha me sentido importante para nada, nem para ninguém. E ali eu me senti muito importante. Eu falei, meu Deus, eu sou filha do rei. Hoje, eu tenho muito que aprender, reconheço, mas eu percebo que eu não sou mais a Daniele de antigamente. Hoje eu tenho amor pelas pessoas, amor pelo próximo. Eu vejo Deus nas pessoas. Então, quando a gente tem essa vivência com Deus, você passa a enxergar as pessoas, as coisas, as situações como Deus. Então, isso faz total diferença na minha vida hoje. Eu sou mais ousada, que eu não tinha coragem de conquistar. Hoje eu sei que eu posso, porque Deus é comigo, eu vou para cima, o que eu quero, eu conquisto. E tudo porque eu sei que Deus, Ele é o meu guia. O Espírito Santo, Ele é quem me guia, Ele é quem me dirige. Deus, Ele me ensina, Deus, Ele me orienta, Ele me exorta. Ele é meu amigo, Ele é meu primeiro amor. Ele é tudo para mim. Sem Ele, eu não sei, nem sei se eu estaria aqui. Pois é, Daniele, muito bonito o seu testemunho, muito bonito. E da outra também, maravilhoso. Então vocês agora, é um conselho, você que tem o Espírito Santo, que hoje pode usufruir a alegria do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo, então o conselho é que você sabe quantas são as pessoas, quantos são jovens, quantas são as criaturas que estão nesse mundo, que sofrendo como vocês sofreram. É ou não é? Lembra disso? Lembra quando você sofria? Lembra quando você estava no fundo do poço? Lembra quando você chorava? Lembra quando você queria a morte do seu pai porque você o odiava? Hoje, tudo mudou porque você recebeu o Espírito Santo. Mas sabe por que você recebeu o Espírito Santo? Porque alguém lhe falou. Alguém chegou, algum mensageiro de Deus chegou até você e você passou a buscá-lo. E quando o recebeu, hoje você está assim transformada. Pois é, preste atenção, o Espírito Santo está contando com você que me ouviu, que me ouve, para chegar àquelas criaturas que estão sofrendo, gemendo por esse mundo afora, como você sofreu. Esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós não levamos às pessoas uma religião, uma filosofia, nós levamos a vida que nós não tínhamos e recebemos com o Espírito de Deus. Essa vida nós queremos passar para outras tantas pessoas que estão sofrendo neste mundo. Então, você é convidado a se engajar nessa busca das pessoas aflitas. Eu não creio que você tem que ficar procurando muito, não. Do seu lado, lá da sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, sempre vai ter uma pessoa gemendo, sofrendo, querendo ouvir uma voz do alto. E eu creio que o Espírito Santo quer fazer a voz dele ser ouvida através dos seus lábios. Eu pergunto a você, Deus é pobre ou é rico? Deus é grande ou é pequeno? Então você sabe que Deus é rico, que Deus é grande. Ele é o dono do ouro
todo o ouro, toda a prata, tudo que existe nos céus e na terra pertence a Ele. E tudo que nós temos é emprestado. Ele nos empresta. Então, durante um período da nossa vida, nós usamos, usufruímos aquilo que é dele. E aí, quando nós voltamos para casa, quer dizer, quando nós passamos para a eternidade, então nós vamos usufruir a presença dele, que é a riqueza das riquezas. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus quer prosperar você, Deus quer enriquecer você, Deus quer fazer de você uma criatura nova, abençoada, próspera. Você tenha conforto, você tenha o melhor desta terra. Agora, é claro que se você for ouvir os recalcados, os problemáticos, os endemoniados, eles vão dizer que Jesus era pobrezinho. Eu nunca vi uma coisa tão ridícula quanto essa conversa de que Deus é pobre, que a gente também deve ser pobre. Pobreza do diabo, a pobreza do diabo, o diabo que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós cremos na riqueza de Deus, nós cremos na fartura, nós cremos numa vida confortável, numa vida de sucesso. E se você não tem interesse nisso, não venha na Igreja Universal do Reino de Deus. Se você não tem interesse em prosperar, em ser uma pessoa bem-sucedida, não venha na Igreja Universal do Reino de Deus. Não venha, porque na Igreja Universal a nossa fé é num Deus vivo, um Deus grande, um Deus rico, um Deus que quer enriquecer a todos os que creem nele, porque essa é a vontade de Deus, dar vida e vida com abundância àqueles que creem nele de todo o coração. Então, faça a sua opção. Se você quer riqueza, venha conosco, venha estar conosco. Se você quer miséria, então fique onde está ou então procure outro. Procure um lugar onde pregue a miséria. Vamos chegando ao ponto final dessa programação e domingo agora, não se esqueça, aqui no Templo de Salomão nós estaremos celebrando o 2º aniversário desse presente que Deus nos deu. Traga um presente também para ele. O Espírito Santo nos deu o Templo de Salomão, então vamos reagir também trazendo um presente. Se você for tocado por ele, pelo Espírito Santo, para dar uma oferta de gratidão por aquilo que ele tem feito na sua vida através do Templo de Salomão, seja bem-vindo neste domingo, às 6 da manhã, às 10 e também ao cair da tarde. Ao cair da tarde, às 18 horas, às 6 horas da tarde. Todos são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora.